Pronto, já começamos a nossa gravação da aula dia 23/9. Esse é o escopo que a gente pretende, que eu pretendo estar abordando com vocês, né? Daí o escopo total, que finaliza a nossa matéria. Então, nós vimos centro de massa, nós vimos o conceito de centro de massa, nós vimos o conceito de segunda lei de Newton, né, para centro de massa, ou seja, a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa, daí igual a força resultante externa. Por quê? Porque as forças internas, a princípio, elas se cancelam, né? Então, portanto, só sobra as forças externas. Aí falamos sobre o conceito de momento linear e momento linear para um sistema, né? Aí falamos sobre colisão, impulso, choque, né? Momento linear, ou seja, quando que o momento linear se conserva, né? Falamos sobre isso, né? E aí tratamos de colisões, e aí, no caso, os três tipos de movimento, né? O choque elástico, choque perfeitamente inelástico e choque, ou seja, choque inelástico, perfeitamente inelástico, ou seja, onde uma gruda na outra, e o choque elástico. O que é o choque elástico? O momento se conserva e a energia cinética também. No choque inelástico, a gente vai ter conservação só... Nos três choques, a gente tem conservação de momento, né? Nos três choques, o momento se conserva. Mas no choque inelástico, a gente não pode dizer assim, não dá para dizer muito, né? No choque perfeitamente inelástico, as duas acabam juntando, então a velocidade final das duas partículas é a mesma. E no choque elástico, as partículas, a energia cinética se conserva. Então, são três classificações que nós temos aí. Falando um pouquinho sobre massa variável, né? Que isso acaba recaindo em sistemas de equações, numa equação diferencial, e aí, portanto, a segunda lei de Newton acaba sendo uma modelagem do meu sistema em termos de equações diferenciais. É assim que nós modelamos em matemática, né? Em física. Ou seja, é assim que a gente faz modelagem, né? Ou seja, estou tentando descrever a dinâmica de um sistema através de uma representação matemática, ou seja, através de uma fórmula. Nós começamos a falar, nós também falamos sobre o conceito de velocidade angular, falamos também o conceito de aceleração angular e deslocamento. Aí, ou seja, nesse caso de deslocamento tangencial, né? Aí eu procurei falar com vocês sobre o conceito, então o conceito de ângulo, né, que está aqui, né, que eu procurei estar revisando com vocês. Falamos da relação entre velocidade angular, aceleração angular, ok? Aí está aqui, ó, a aceleração tangencial vai ser o quê? Então vai ser a aceleração angular vezes o raio. A velocidade angular, a velocidade tangencial vai ser quem? Então, a aceleração tangencial é a velocidade angular, aceleração angular, desculpa, vezes o raio. A velocidade tangencial é quem? É a velocidade angular vezes o raio também. Então, a dinâmica é muito semelhante, né? Está aqui, do ponto de vista vetorial, eu posso escrever dessa forma, né? A velocidade tangencial vai ser ômega vetor R, ok? Então, fica isso, né? E aí, portanto, eu vou ter essa velocidade. O que é isso? Isso daí vai ser esse vetor aqui vezes a distância. Se for no plano, é isso, né? Agora, se esse ponto aqui estiver aqui em cima e a origem estiver aqui embaixo, né? Aí vai ser só esse braço aqui, né? Só o braço que conta. Então, quando a gente está falando de velocidade angular, o que conta é a distância sempre da partícula ao eixo de rotação. É isso que conta. Nesse caso aqui, como aqui é uma perpendicular, se aqui fosse uma perpendicular, isso aqui, por exemplo, eu defino aqui como sendo uma perpendicular, e aí portanto, a distância que vai contar vai ser o módulo de R. Agora, se não for uma perpendicular, aí não, aí eu vou ter que pegar a distância do ponto à reta. Ou seja, aí sim vai dar uma perpendicular. Okay? Então, é o conceito de produto vetorial, né? Quem produz o módulo de produto vetorial? Módulo desse, seno do ângulo entre eles. Se é o seno do ângulo, então vai ser essa componente aqui. Ó. Okay? O vetor que passa bem aqui. Então, é isso que vai, e aí isso vai nos remeter a um conceito de braço de alavanca e todo o conceito de torque. Então, tem toda uma questão motivacional que, quando a gente aborda essa questão de ângulo, nasce naturalmente. Okay? Então, tá aqui, ó, aí eu fiz aqui alguns casos, né, considerando, por exemplo, eu tenho um movimento circular agora genérico, né, então a posição é dada por sempre R, o raio, né, cosseno θ seno θ, aí o θ é uma função do tempo, e aí, portanto, no caso, eu tenho alguns casos particulares, né, movimento com uma velocidade angular constante, então θ vai ser igual a θ0 mais ωt, ou seja, V igual a V0, ou X igual a X0 mais VT. Aqui, nesse caso, para angular, fica θ igual a θ0 mais ωt. Agora, se a aceleração angular é constante, vira o sorvetão. O sorvetão aqui é θ igual a θ0 mais ω0t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é o nosso sorvetão agora para a rotação.
Okay? Então, é isso que tinha para falar aqui. Aí depois nós falamos sobre o conceito de momento de... ou melhor, depois falamos o conceito de período, né? O período é o tempo para dar uma volta, tá aqui, ó. O tempo que a partícula leva para dar uma volta, a frequência é o número de voltas em uma unidade de tempo, e, portanto, por essas definições, se a gente fizer uma regra de 3, a gente vê que o período vezes a frequência daqui vale 1. A velocidade angular, no caso, o sistema está com velocidade constante, né? A minha velocidade angular vale 2π dividido pelo período, ou então a mesma coisa que 2π vezes a frequência. Ok? Uma volta vale 2π radiano, né? Ou seja, o que é isso? Eu vou pegar o tamanho da circunferência e dividir pelo raio. Isso aqui é 2π radiano. E esse aqui também é equivalente. Então, uma volta é equivalente a 2π radiano, que é equivalente a 360 graus. Então, são três grandezas definindo o mesmo objeto. Okay? Aí falamos sobre... e aí, no caso, se eu tenho... eu quero calcular, por exemplo, que aqui nesse caso aqui, nesse problema aqui, nós estamos calculando... Vou até colocar aqui, né? Nós estamos calculando a energia cinética de rotação. Então, esse problema aqui, ó, é calcular a energia cinética de rotação. Então, nesse caso aqui, ó, calcular a energia cinética do quê? De rotação. Isso é o que nos leva a, naturalmente, o conceito de... Bem, nesse caso, eu estou considerando que o corpo está girando em torno de um eixo. Se não estiver girando em torno do eixo, é um movimento arbitrário, a gente vai ver que o momento de inércia ele vira uma grandeza tensor. A gente normalmente não aborda isso aqui no curso de... esses conceitos tensoriais no curso de Física 1. Poderia fazer, mas eu acho que uma questão didática acabou se consagrando que não adotar isso, né? Por uma questão de esperar o pessoal desenvolver um pouco mais a matemática, o seu nível de matemática para abordar esse problema de rotação um pouco mais geral. E, portanto, no momento de inércia vira uma grandeza tensorial, e isso daí significa o seguinte, né? Que é uma generalização de vetor. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, né, para não confundir. Eu quero pegar o cerne do conceito físico aqui. Então, o que eu quero? Eu quero calcular a velocidade de rotação. Então, ó, o corpo está girando em torno desse eixo aqui, né? Ok? Esse eixo está fixo. E aí eu quero saber qual vai ser a velocidade que tem de rotação em torno desse eixo. Então, aqui, ó, o que eu vou ter? Então, a velocidade tangencial de uma partícula lá do ponto aqui vai ser quanto? Vai ser ômega vetor R. Nós já vimos isso daqui, e aí, portanto, o módulo desse vetor vai dar o quê? Vai dar o módulo primeiro, módulo segundo, seno do ângulo entre eles. Aqui, ó. Então, o que é isso? Módulo desse vezes o módulo desse seno do ângulo. O módulo desse vezes o seno vai dar exatamente esse vetor aqui, ó. Então, o que é esse vetor aqui? Esse vetor é a distância do ponto à reta. Do ponto a essa reta aqui, ó, que passa pela origem e está na direção do vetor ômega. Ok? Então, é isso que é... Esse cara aqui é exatamente o meu... Desculpa. Essa distância aqui. Então, essa distância aqui é exatamente isso, né? Então a velocidade tangencial vai dar ômega ao quadrado, seno de θ. Ou seja, então, se eu definir aqui, ó, observa, a gente vai definir assim, ó, R ômega. O que é R ômega? É a distância da partícula, dessa posição aqui, à reta ômega. Ok? Então, isso daqui vira ômega ao quadrado, R ômega ao quadrado. Ok? É isso daqui, ó. Então, é isso daqui, a gente pega e vai definir. Então, a energia cinética para esse elemento de partícula, para esse pedacinho de massa aqui, ó, pequenininho, vai ser como? Vai ser essa massa, né, que está aqui, ó, essa massinha, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Mas essa velocidade vale quanto? Vale ômega ao quadrado, essa distância ao quadrado aqui, né, dm. E aí eu vou integrar isso daqui ao longo de todo o meu sistema. Ou seja, então, eu vou integrar ao longo dessa massa aqui. Quando eu faço essa integral, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem exatamente isso, com a energia de rotação. A energia cinética de rotação vai ser o quê? O ômega é constante, né? O ômega ao quadrado sobre 2 vezes essa integral aqui. Essa integral aqui, ó, vai ser... Ou seja, eu quero fazer uma análise com translação. Translação, a energia cinética era V ao quadrado m sobre 2. Então, mv ao quadrado sobre 2. Então, eu vou fazer assim, ó, aqui já está o V ao quadrado, isso aqui é o ômega ao quadrado agora, e esse daqui vai entrar no lugar da massa. Então, vai ser o quê? Vai ser um momento de inércia. Como a velocidade tangencial tem dimensão de metros por segundo, a velocidade angular tem dimensão de o quê? De ângulo, ou seja, de radiano, né? Que é um
ponto de vista físico, é adimensional, né? Então, é radiando por segundo. Então, esse cara vai ter qual grandeza? Esse daqui vai ser massa. Então, o momento de inércia vai ter a unidade de massa vezes comprimento ao quadrado. Ou seja, então vai ser quilogramas metro ao quadrado. Essa é a unidade do momento de inércia. Então, o momento de inércia tem essa grandeza. Vou até colocar aqui, ó. A unidade dela, a unidade do momento de inércia é o quê? A unidade disso aqui é quilogramas metro ao quadrado. Essa é a unidade desse sistema. Ok? Então, essa é no sistema internacional, SI, né? Sistema internacional. Senão seria o quê? Massa comprimento ao quadrado. Ou então, massa comprimento ao quadrado. Aí, em qualquer sistema. E aí, tá aqui. Então, minha energia cinética de rotação. Olha só a analogia da energia cinética de translação. Muito parecido, né? Muito parecido mesmo. E aí, vamos tentar entender isso daí, o que é o momento de inércia do ponto de vista físico. Já fiz isso daqui. E olha só que interessante, né? Imagina só que eu tenho dois objetos aqui, que tem a mesma massa. Tem a mesma massa. Só que um deles, ó, olha só, dois objetos têm a massa M. Um deles, essa massa M está centrada num único ponto. Se está centrado num único ponto, quanto que é o momento de inércia desse cara aqui? Ué, vai ter que ser a integral o quê? Da distância dessa massa, né? Assim, dessa massa aqui, né? Ah, esse caso aqui, gente, então, o meu momento de inércia vai ser a distância desse ponto, da origem, né, que eu vou colocar aqui em cima, até esse ponto. Então, a distância é zero. Então, vai ser assim, ó, 0 vezes integral de dn. Ou seja, nesse caso é só n, só mesmo, né? Então, fica assim, ó, 0 vezes n. Então, o momento de inércia é zero. Ou seja, uma partícula que é um pontual, o momento de inércia é zero. Mas imagina só, tem a mesma massa, só que agora dá na forma de um anel. É um anel aqui, assim, ó. E aí eu estou calculando o momento de inércia em relação a esse centro aqui, ó. Quanto ficaria o momento de inércia? Então, seria assim, então, o momento de inércia, nesse caso aí, seria o quê? Seria integral, essa distância aqui, ó, a distância aqui é R, né? Então, seria R ao quadrado dN. E aí, como o R é constante, só fica R integral de dN. Ou seja, então, o que eu estou integrando? Estou somando todas as massas, lembrando que integral é soma, né? Então, estou somando todas as massas no anel. Todas as massas no anel é a própria massa. Então, isso daqui vai me dar R ao quadrado N. Então, para um anel, o meu momento de inércia, que é a massa, R ao quadrado. Essa aqui é a massa essa daqui é a massa para o... Ou é o momento de inércia para um anel de raio R uniforme. Então, olha só a diferença. Ó. Esse daqui é zero, esse daqui é isso. Então, agora, olha só que legal. A gente pode tentar pensar o seguinte, né? E como que fica aqui? Então, deixa eu só tentar escrever isso aqui. Então, isso daqui vai ser meu conceito de momento de inércia. Então, imagina só que eu tenho um objeto. Então imagina só, eu tenho uma pessoa. Eu tenho uma pessoa aqui, né? Ela tá em cima de um disco, né? Que ele pode girar, ele gira arbitrariamente. E aqui tá que a pessoa está aqui, ó. Aí ela tá girando inicialmente, segurando dois halteres aqui, ó. Ela tá segurando dois halteres aqui, com os braços abertos. Aí ela tá girando. Inicialmente, o que está acontecendo aqui, né? Inicialmente, ela tá com uma energia cinética, sei lá, de rotação, vou falar aqui uma energia cinética de rotação zero, que vai ser I ômega zero ao quadrado sobre 2. Aí, se a pessoa, ela está girando, então, ela está girando nessa direção aqui, ó. Assim, ela está girando assim, ó. E ela está girando para lá. Ok? Se ela está girando assim, a minha pergunta é o seguinte, né? O que acontece se ela encolher os braços? Ela vai girar mais rápido. Por quê? Assim, por que isso acontece? Acho que ela vai diminuir o raio da... não sei. O raio da centrífuga? Olha, a gente vai ver, para a gente tentar entender isso daqui, a gente vai tentar ver o conceito da segunda lei de Newton para essa dinâmica aqui. E olha só,
A princípio, a gente pode falar o seguinte, né? Que, olha, quando eu diminuo esse raio aqui, o que eu diminuo? O que eu estou causando com o momento de inércia? O momento de inércia está o quê? Diminuindo, porque esse raio diminui. Se o momento de inércia diminui, se a gente está pensando ali assim, se eu estou pensando em termos de conservação de alguma grandeza, né? Por exemplo, sei lá, nesse caso não tem conservação da energia cinética, a gente não vai ser isso, mas se eu estou pensando em termos de conservação de alguma grandeza, se essa daqui diminui, essa daqui teria que estar aumentando. Então, o que aumentar essa é girar mais rápido. Então, o grosso modo é isso, mas lógico, nesse caso, quando a pessoa está encolhendo os braços, a gente vai ver que a energia cinética não se conserva. O que se conserva aí é o meu momento angular. O momento angular vai se conservar nesse caso aí. A gente vai ver, então, vai tentar, então, observar. Olha, vai tentar entender isso daqui. Então, o depara até agora, e aí o exercício importante aqui, que eu quero ver com vocês, é o seguinte, né? Que é esse aqui de rotação. Ó, eu tenho um corpo, né? Eu tenho um cilindro, ele tem um certo momento de inércia, a gente vai calcular isso agora, qual o momento de inércia do cilindro, a gente vai tentar calcular isso daqui. Aí ele começa girando, ele começa a vir rolando, e aí de repente ele chega aqui embaixo. Qual vai ser a nova energia cinética, ou melhor, qual vai ser a energia cinética desse cilindro que rola aqui embaixo? Qual vai ser a energia cinética dele aqui embaixo? Ou melhor, qual vai ser a velocidade dele aqui embaixo? Então, esse é o exercício que a gente está tentando fazer, que eu estou tentando fazer aqui com vocês agora. E esse exercício a gente vê da seguinte forma. Primeiro, eu tenho inicialmente uma energia mecânica que vale quanto? Que vale mgh, e aqui vou ter só a energia cinética aqui embaixo. A energia cinética aqui embaixo vai ser uma energia cinética de rotação, vai ser a energia de translação do centro de massa e a energia de rotação em torno do centro de massa. Ou seja, como é um cilindro, o centro de massa vai estar no centro mesmo. Então, vai ser a energia cinética de rotação em torno do centro de massa. Ok? Então, e aí, portanto, vai ser isso. E aí, a minha pergunta é, quanto vale o momento de inércia por exemplo, de um cilindro oco? Olha, no cilindro oco, a dinâmica é isso daqui, ó. Toda a massa está aqui na borda. Então, o momento de inércia de um cilindro oco é a mesma coisa que o momento de inércia de um anel. Então, o momento de inércia de um cilindro oco, então, o momento de inércia também seria cilindro oco, de massa N. Então, uniforme. Oco, massa N, uniforme. Então, qual o momento de inércia para esse cara aí? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, em relação ao centro dele. Então, a distância de um dado elemento de massa aqui, ó, a distância de um dado elemento de massa aqui é sempre R. Aqui, de um dado elemento aqui, que eu vou chamar de dm. Então, portanto, o momento de inércia para esse elemento de massa aqui, em relação a esse eixo, ao eixo do cilindro, vai ser quanto? Vai ser R ao quadrado dm. Mas o R é constante para todos os pedaços. Então, portanto, meu momento de inércia vai ser integral disso daqui, né? Então, vai ser R ao quadrado integral de dm, ou seja, somar todas as massas. Então, isso daqui vale m R ao quadrado. Então, o momento de inércia de um cilindro oco vale mr ao quadrado. Se eu considerar esse mesmo problema aqui agora, ó, então, quanto vai ter? Então, eu vou ter meu momento de inércia aqui, para esse caso aqui, ou seja, minha energia cinética de rotação, minha energia cinética de translação. E aí, por conservação de energia, eu tenho o seguinte, eu tenho uma energia mecânica inicial, que é mgh, e eu tenho essa daqui final, que é isso daqui, ó. E a final vai ser isso. Então, igualando os dois, né, eu fico com essa expressão aqui. Se eu dividir, então, portanto, meu V vai valer quanto? Se o meu V, ó, eu vou igualar, então, essa aqui é energia potencial, energia cinética de rotação e energia cinética de translação. Ok? Energia cinética de rotação, o que ela vale? Vale I, o momento de inércia, dividido pelo raio ao quadrado, V ao quadrado sobre 2. Eu estou usando essa relação aqui. Ó. E aí, a minha velocidade, minha energia cinética de translação é M em relação ao centro de massa, né? mv ao quadrado sobre 2. Aqui. E aí, quando eu faço isso, eu tiro que a minha velocidade agora lá embaixo vai ser dada por essa expressão aqui agora. Ó. Quando o momento de inércia é 1, cai na nossa naquela conhecida equação, né, que é V igual a 2gh, quando o momento de inércia é nulo. Mas olha, ó, nesse caso do cilindro oco, quanto deu isso daqui? Meu momento de inércia deu m
R ao quadrado. E, portanto, se eu observar isso aqui, vai dar quanto? Então, ó, então esse V para o cilindro oco, então o V está valendo quanto? Vale V é igual a 2GH, raiz quadrada, dividido por quanto? Por raiz de 2. Então, isso aqui está valendo o quê? Raiz de GH. Então, olha só, para esse cilindro oco aqui, ó, quando ele estiver descendo, a velocidade não é 2GH. A velocidade agora é raiz quadrada de GH. Olha só quanto ficou. Ó. Ficou outro valor, gente. Olha que legal. Então, a velocidade agora ficou GH, raiz quadrada. Ou seja, diminuiu de 2? Não, diminuiu de raiz de 2. Olha que legal. Agora, vamos fazer isso, essa mesma conta para o cilindro maciço. Por cilindro maciço, a gente precisa calcular o momento de inércia do cilindro maciço. Então, como ficaria isso? Então, vamos lá calcular o momento de inércia no cilindro maciço. Olha, no cilindro maciço é o seguinte, ó. Tá aqui o cilindro, né? Ó. Deixa eu só escrever primeiro. O cilindro maciço. Cilindro maciço. Então, ficaria como nesse caso aqui? Ficaria assim, ó. Não tem esse acento aqui, não. Então, ficaria da seguinte forma, né? Ó. Vou desenhar aqui o cilindro. Aqui o cilindro maciço. Aqui o cilindro. Ele tem um raio. Vou pegar aqui, ó. Opa, é o centro. Aqui tem um dado raio. Ok? E aí, nesse raio aqui, eu vou ter um disco. Acompanhando aqui fazer essa figura. Vou fazer isso daqui e vou fazer o seguinte, ó. Pronto, fica assim. O raio total, o raio grande, ele tem essa distância aqui, ó. Esse é o raio grande e tem uma distância de R1. De R1. Esse daqui eu vou chamar de distância de R', ok? Então, como que fica a minha equação? Minha equação fica da seguinte forma, né? Ó. Quanto vale esse elemento de massa aqui? Ó? Então, eu vou falar a densidade do cilindro. O que vai ser a densidade do cilindro? A minha densidade do cilindro, como o cilindro é maciço e eu vou chamar de uniforme, ou seja, uniforme significa que a massa é distribuída de maneira uniforme, ou seja, a densidade é constante, então vai ser o quê? Então, a minha densidade vai ser a massa total dividido pelo volume do cilindro. Ué, o cilindro, a princípio, é um objeto assim, ó. Que está aí assim, o cilindro, aí ele vai ter um raio R, né, como a gente escreveu, vai ter esse raio aqui, R1, e vai ter uma altura H. L, quer dizer, L. Então, quanto vai ser o volume do cilindro? Vai ser π R ao quadrado dividido por L. Então, essa é a densidade do cilindro. E aí, quanto que é, se eu estou pensando agora numa variação infinitesimal, então eu estou pensando assim, um deslocamento bem pequenininho, dr aqui, eu vou fazer assim, ó. Fazer fazendo um deslocamento infinitesimal aqui, ó. Assim, ó, esse pedacinho aqui, ó, um deslocamento aqui, ó. Deixa eu colocar bem fininho. Um deslocamento aqui, ó, de dr. dr, esse deslocamento. Ok? E aí, portanto, quanto vai ser esse elemento de massa
desse anel aqui, desse cilindro aqui oco, né? Então, assim, desse cilindro oco, só dessa casca de cilindro, então vai ser quanto? Vai ser a densidade vezes o volume desse cara aqui. Quanto é o volume dessa casca? O volume dessa casca de cilindro vai ser o quê? Então vai ser a área da casca. Quanto vale a área da casca? Se eu pegar essa casca aqui, que é uma folhinha, uma folha, corto ela, então vai dar, a área dela vai dar a profundidade, que é L, vezes a largura, que é o quê? 2πr. Isso aqui vai me dar a área dele. Mas eu quero o volume. Então, o volume que eu vou pegar essa área e multiplico pela espessura. A espessura é dr. Então, isso aqui é meu elemento de volume dessa casca. Vou chamar isso aqui de dV, ó. dvol. Ou seja, um elemento de volume. Ok? E aí, portanto, quanto vale o momento de inércia desse elemento de volume? O momento de inércia desse elemento de volume aqui, ó, o momento de inércia desse elemento de volume está valendo quanto? Vale esse cara aqui, mas ele tem uma distância constante, então vale R dm, ok? E é importante, isso daqui eu posso escrever da seguinte forma: R, quem que é dm? Vale ρ, é a densidade constante, L, 2πr dr. Então isso daqui eu posso escrever da seguinte forma, eu escrevo, isso aqui é equivalente a 2π ρ L. Então, eu peguei esse coeficiente, esse, ok? Aí vai ficar assim, ó, R ao cubo dr. Portanto, quem é meu momento de inércia? Então, meu momento de inércia vai ser quem? Então, meu momento de inércia, ele vai ser o quê? A integral desse cara aqui. De quanto? De zero até R. Então, vai ser o quê? Então, vai ser a integral de R ao quadrado dm, que vale a integral de zero até quando? Até R, ou seja, eu estou pegando, então eu vou somar todas as cascas. Então, esse é o momento de inércia dessa casca aqui só. Eu quero somar o momento de inércia de todas as cascas. Ok? Então, eu vou somar assim, então eu estou somando de todas as cascas, então vai ser de zero até R. Então, vai ser quanto? Vai ser dessa expressão aqui, então vai ser 2π ρ L R ao quadrado dr. E isso me dá quanto? Então, isso aqui me fornece. Então, esse é constante, só fica 2π ρ L vezes integral de 0 até R de R ao cubo dr. Bem, que função eu derivo? Eu tenho R ao cubo. Ou seja, qual a integral de R ao cubo? R a quarta sobre 4? Perfeito. R a quarta sobre 4. De quanto? De R vai de 0, né? Vai de 0 até R. Em 0 é 0, em R vai dar o valor de R. Então, isso aqui fica quanto? Fica assim, ó. Esse 2 com esse 4 corta, fica assim, ó. Π sobre 2, ρ, L, R a quarta. Mas quem que é ρ? Ρ tá valendo essa expressão aqui. Então, isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar assim, ó. Π sobre 2. Aí, ρ é M dividido por quem? Dividido por π R ao quadrado L. E aqui eu copiei o restante. L, R a quarta. Então, ó, se eu simplificar agora essa expressão, ó, esse simplifica com esse simplifica com esse daqui simplifica com esse daqui, aqui sobra 2, e sobra só isso. Então, isso aqui vai me dar quanto? O momento de inércia do cilindro uniforme vai ser como? Vai ser M R ao quadrado sobre 2. Sobre 2, ó. Então, o momento de inércia de um cilindro maciço é quanto? M R ao quadrado sobre 2. Olha só, diferente de um cilindro oco, ó. O cilindro oco deu o quê? O cilindro oco, o momento de inércia deu quanto, ó? M R ao quadrado. Então, portanto, ó, se eu pegar um cilindro oco e deixar ele rolar, qual vai ser a velocidade final aqui dele? Ó? A velocidade final dele, ó, vamos ver, ó, vai ser essa mesma expressão aqui de novo, ó. Vai ser essa mesma expressão aqui. Só que agora, aqui, ó, vai ser quem? Vai ser mr ao quadrado sobre 2.
Então, quanto vai ser essa velocidade final? Então, eu vou pegar essa mesma expressão agora para o cilindro oco, ou para o cilindro maciço. Então, para o cilindro maciço, então, para o rolamento, ou seja, eu vou pegar agora, eu vou fazer de azul aqui agora, ó, pegar essa mesma expressão agora, vou fazer de azul aqui, ó. Vou fazer aqui. Então, para esse caso do maciço, do cilindro maciço. Veja, o momento de inércia então está valendo isso, e aí, portanto, V fica valendo quanto? Então, V está valendo quanto? 2GH raiz quadrada dividido por quanto? Por 1 mais momento de inércia dividido por mr ao quadrado. Ok? Isso daqui vai me dar quanto? Ó? Mas isso daqui vale 2GH, continua a mesma coisa, né? Dividido por quanto? 1 mais. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 mais meio, né? Raiz quadrada. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 3 meios. Com esse meio corta, então isso aqui fica quanto? Fica 4 sobre 3 GH raiz quadrada. Então, olha só. Então, a velocidade final agora, ó. Então, para o cilindro maciço, que nós temos, vamos considerar aqui agora, qual vai ser essa velocidade? Então, a velocidade final para o cilindro maciço, de rolamento, para esse mesmo problema aqui, ó, para esse problema aqui, ó, a velocidade final agora do cilindro lá vai ser quanto? Vai ser V igual a 4/3 de GH raiz quadrada disso tudo. Então, olha só como a expressão mudou também novamente. Então, de acordo com o momento de inércia, vai mudando totalmente o resultado. Ó, esse foi um cilindro maciço. Então, ó, esse daqui foi para o cilindro maciço. E esse daqui, ó, então, esse foi para esse, ó. E esse daqui, a velocidade final de rolamento vai ser esse daqui, para aquele problema. E olha só, e essa daqui é para o cilindro oco, ó. Do oco. Isso para o oco. E para uma partícula é 2GH. Uma partícula, o momento de inércia vale 0. Então, olha só. Então, isso daqui está nos ensinando a tratar problemas. E olha só, e nesse caso, eu estou considerando que tem atrito, hein? Eu estou considerando que tem atrito. Por que tem que ter atrito? Porque o atrito é o que vai converter a energia cinética de rotação, ou a energia potencial gravitacional, em energia cinética de rotação. Se não tivesse atrito, o cilindro ia só deslizar. Aí não ia ser esse caso. Então, eu estou considerando que tem atrito, só que o atrito não realiza trabalho. Por quê? Porque assim, esse ponto aqui, que está onde a força está sendo aplicada, ele está momentaneamente parado em relação ao solo. Porque eu estou considerando o cilindro só rolando sem deslizar. Então, se ele está só rolando sem deslizar, então, mesmo tendo atrito, a energia mecânica se conserva. Por quê? Porque o atrito, a força de atrito não vai realizar trabalho. Por quê? Porque trabalho precisa de força e deslocamento. Como a partícula que está parada aqui em contato com a superfície, ela está em contato com a superfície aqui instantaneamente, e nesse instante que ela está em contato, ela está parada. Por quê? Porque o cilindro ele rola e não desliza. Então, portanto, o trabalho realizado sobre o cilindro vai ser nulo. Então, olha só que legal, hein, gente? A gente observa, a gente vai para o laboratório, a gente observa um resultado muito perfeito. Assim, bate, assim, bem... Não que os outros também não batessem, né? Mas eu tô falando assim que é uma coisa muito legal, tem que se observar isso mentalmente. Então, esse é o conceito de momento de inércia. Vamos tentar falar um pouquinho agora, para entender um pouquinho mais sobre o momento de inércia. Vamos descrever a segunda lei de Newton para o momento de inércia. Vamos tentar fazer isso aí. Então, como que nasce a segunda lei de Newton para o momento de inércia, né? Nasce da seguinte forma, olha só. Vou colocar aqui. A gente viu que o conceito de braço de alavanca ele acaba se tornando importante. E aí, uma coisa muito importante é o seguinte: imagina só que eu tenho uma porta. Tem uma porta aqui, ó. E aqui está a dobradiça dessa porta. A dobradiça aqui, dobradiça aqui, dobradiça aqui da porta. Aqui está a maçaneta. E vai tentar abrir essa porta aqui. Faz diferença a força que eu tenho que aplicar para abrir essa porta se eu empurrar a porta aqui, aplicar uma força aqui, 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 aqui ou aqui? Quanto mais perto do eixo de rotação, maior a força que você tem que aplicar.
Exatamente, para conseguir romper, porque se tem um atrito, ou seja, para eu tentar tirar isso daí, eu vou ter que ser uma força maior. Então, esse conceito, o que nos remete ao conceito de torque. Então, como a gente define o torque de uma força? Então, o torque, a gente define da seguinte forma, ó. Ele vai ser, matematicamente, ele é definido assim, ó. O torque de uma dada força em relação a um ponto, então tem um ponto aqui, eu estou considerando, a força está sendo aplicada nesse outro ponto, então a força está sendo aplicada aqui, está sendo aplicada nesse ponto, e eu estou calculando o torque em relação a esse ponto aqui. Então, esse é o referencial, esse é o referencial, e a força sendo aplicada nesse ponto. Então, portanto, o torque ela vai ser dado por quem? Ela vai ser dado por essa expressão aqui, ó. Então, essa vai ser a posição, ó. Posição do vetor R. E aí o torque, para esse caso aqui, para esse exemplo, ele vai ser produto vetorial de R, vetor F. R, vetor F. Assim. Então o torque, ele me dá exatamente essa grandeza. E aí, quem que é o produto vetorial? Isso daqui vai me dar, então, uma dada direção, né? E daí, sei lá, a direção que eu vou chamar, vamos falar, que é na direção K. Então, vai dar na direção K, por exemplo, né? Vezes quem? R, F, o seno do ângulo entre eles. Fica assim. Onde vista. E aí, o que significa, por exemplo, eu ter um torque positivo para lá? Ó. Tem um torque, por exemplo, que está saindo do plano. Tem um torque, por exemplo, o torque é um vetor. Então, se tem um torque que está saindo do plano, o que significa isso? Ele está saindo da tela do computador. Significa que tem uma força aplicando em torno desse eixo aqui, está tentando fazer a partícula girar nesse sentido. Isso aqui, então, eu enxergo meio que a regra da mão direita. Eu pego a mão direita, coloco o meu dedão no rumo, na direção, no sentido, na direção e sentido do vetor torque e abraço o vetor. Então, a direção que eu vou estar abraçando o vetor é a direção onde o torque vai tentar fazer o corpo girar. Então, por exemplo, como nesse caso está saindo aqui do plano, assim, meu dedão está apontando para fora do plano, e aí, portanto, a minha mão, quando for abraçar esse vetor, vai estar abraçando no sentido anti-horário. E aí, portanto, se eu tenho um torque nessa direção aqui, ele vai tentar fazer o corpo girar no sentido anti-horário. Se eu tenho um torque, então um torque assim, ó, faz o corpo girar no sentido anti-horário. Se eu tenho um torque entrando no plano, então para eu abraçar esse vetor na direção do vetor, meu dedão tem que estar entrando no plano, e aí, portanto, eu abraço o vetor, e aí meus dedos da mão vão estar girando no sentido horário. Então, um torque entrando aqui vai causar uma rotação nessa direção. E se, professor, e se o torque for aqui, ó, nessa direção, aqui, o torque estiver nessa direção? Então, esse torque nessa direção vai causar uma rotação do corpo dessa forma aqui, ó. Causando uma rotação do corpo assim, ó. Então, o corpo vai tentar girar dessa forma aqui. Então, isso é assim, para que lado que o torque está tentando fazer o corpo girar? É só você colocar o dedão no rumo do vetor, ok? Assim, na direção e sentido, então tem que ser, e abraçar o vetor. Aí o lado que os seus dedos, seus 4 dedos, estiverem apontando para onde está girando, é para onde o corpo vai tentar girar. Então é isso que está acontecendo aí. Então o torque tem esse sentido aí. Então esse é um sentido meio básico, para tentar explicar, né? Quanto maior o torque, mais eu estou tentando fazer o corpo girar. Então isso é um ponto importante, né? Para a gente tá ressaltando aqui. O que mais que a gente tem para falar aqui, né? Que o torque, ele é... agora eu vou tentar fazer uma analogia. Imagina só que eu tenho uma dada força aplicando no meu sistema, né? Eu tenho o meu sistema e está sendo aplicado uma dada força. E aí eu quero saber de acordo com a segunda lei de Newton, se tem só uma força atuando no meu sistema, então a força resultante vale isso. E aí, de acordo com a lei de Newton, eu tenho o seguinte, né? Que a massa vezes a minha aceleração, o que é a aceleração? Derivada da velocidade em relação ao tempo. Isso aqui vale quanto? Vale essa força. Mas agora, vamos pegar e tentar definir o meu produto vetorial aqui com R. Se eu fizer isso, fica da seguinte forma, ó, M, produto vetorial R, então, ou melhor, vou fazer assim, ó. R, produto vetorial, isso daqui, desse lado esquerdo e do lado direito. Então, fazer assim, fica vezes N dV dt, ok? É igual a quem? R vetor F. O que é isso daqui? Esse cara aqui, ó, é nada mais que quem? Que é o torque. Então, esse cara aqui é o torque, vou até colocar aqui, esse é o torque da força F.
Okay? Em relação ao vetor R, aí o vetor R eu vou definir um ponto onde eu estou calculando isso. E agora, quem é esse lado esquerdo? Esse lado esquerdo, vamos ver quem é esse lado esquerdo aqui? Esse lado esquerdo aqui, eu vou escrever da seguinte forma, esse lado esquerdo aqui, ó. Isso aqui é uma bela partícula, né? Eu estou considerando. Então, uma partícula tem uma massa M. Então, quem é esse lado esquerdo aqui? Fica da seguinte forma. Fica só M, R, produto vetorial dV. Okay? Mas isso daqui, ó, essa expressão aqui, eu vou fazer uma manipulação agora, utilizando derivada. Bem, eu tenho o seguinte, o que é derivada de dois vetores? Eu tenho um vetor V, um vetor, por exemplo, R, é derivada de R, produto vetorial V. Quanto vale essa derivada aqui? Então, eu vou fazer a regra do produto. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. É isso. Ok? Mas quem é esse cara aqui, gente? Quem é a derivada de R em relação a T? Ou seja, a derivada da posição em relação ao tempo. Não é a aceleração? Não, Não. da posição em relação ao tempo. Velocidade. A velocidade, né? Aqui vai me dar V, então a própria velocidade. Então, isso daqui dá V. Então, essa expressão fica o quê? Então, fica V, produto vetorial V. Mais quem? R, produto vetorial dV dt. Acho que é assim. Mas quem que é isso daqui, gente? Quanto vale isso? Essa expressão aqui. Quanto vale o produto vetorial do vetor com ele mesmo? Não dá 1, professor? E aí, gente, produto vetorial de um vetor com ele mesmo? Quanto dá, pessoal? O produto vetorial de um vetor com ele mesmo. É o vetor zero? Como? Vetor zero. Vetor zero. Isso mesmo. Vale zero. É zero. Ok? Então, portanto, então a derivada desse vetor aqui, ó, de R vetor V, vale quanto? Vale isso daqui. Então, olha só, então eu vou pegar essa expressão aqui, ó, e vou substituir aqui. Então, isso aqui fica o quê? A massa constante, então, vai ficar para dentro. Então, fica assim, ó. Então, isso daqui é equivalente à derivada em relação a T de quem? De R produto vetorial MV. Mas o que é MV? O MV é o momento, né? Então, isso aqui fica derivada de R em relação a quem? Em relação a T. Derivada de em relação ao T de R, produto vetorial, P, que é o momento linear. Então, P é o momento linear, né? Lembrando que é MV. Esse cara aqui, ó, R, produto vetorial P, eu vou definir como sendo meu momento, ele é definido como sendo meu momento angular. Meu momento angular. Ele é definido dessa forma. Então, ele é o meu momento angular do meu sistema. Ok? E aí, portanto, como que fica a segunda lei de Newton para esse caso aqui, ó? A segunda lei de Newton para esse caso aqui fica da seguinte forma, ó. Fica assim, então, ó. Olha só. Esse foi o torque, né? Esse daqui é o torque resultante, que acabou sendo, porque só tem uma força. E isso daqui virou o quê? Virou o meu momento angular. Então, ficou assim. Então, isso daqui ficou a derivada do momento angular. Então, isso aqui fica a derivada do meu momento angular. Isso daqui, então, vale quanto? Isso daqui vale o meu torque. Isso por uma força. Se eu somar várias forças, vai ser o torque resultante. Então, ó, qual vai ser a analogia? Ó? Então, a segunda lei de Newton para a translação é o seguinte, a derivada do meu momento linear vale a força resultante. Agora, isso é para translação.
Então, eu tenho uma partícula, vale isso. E para rotação, fica assim, ó, a derivada no momento angular é igual ao torque resultante. Fica dessa forma aqui. Ok? Então, eu tenho esses conceitos aí. Quem que é esse cara aqui, né? Então, eu vou tentar descobrir. Então, esse daqui vale mv. No momento linear vale mv, né? mv. E esse daqui vale quanto? Vale, no momento angular, vale produto vetorial de R, vetor P. E o torque resultante é a somatória dos torques. Somatória dos torques. E quanto vale o torque de uma dada partícula? Vale a posição, né, o produto vetorial do vetor R, ou seja, do ponto onde eu estou considerando, calculando o torque, até o ponto onde a força está sendo aplicada. Então, vamos calcular agora, então, alguns exemplos para a gente tentar familiarizar com isso e depois fazer isso daqui por um sistema de partículas, porque daqui foi por uma partícula. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, vamos considerar um caso aqui particular, sei lá, eu tenho uma força que está sendo aplicada nesse ponto aqui, ó. Vou fazer alguns casos aqui, por exemplo. Ó. Eu tenho uma força, ela é dada por isso daqui, ó, por, sei lá, por 1, 2, 0. Ok? E ela tá aplicada. Deixa eu ver se eu faço assim. Não vou fazer assim, não. Eu vou desenhar, eu acho que vai ficar mais fácil desenhar em vez de tratar só algebricamente. Imagina só, tem um sistema de coordenadas agora aqui, ó. Um sistema de coordenadas. XY. Ok? E eu tenho uma força sendo aplicada nessa direção aqui, ó. A força sendo aplicada nessa direção aqui, ó. Essa é a linha de atuação dessa força. Ok? E essa força sendo aplicada aqui, bem aqui, ó. Ou melhor, desculpa, não é isso que eu queria dizer. Eu falo assim, ó, que aqui está o vetor de aplicação da força. Está o vetor de aplicação da força. O vetor de aplicação da força está bem aqui, ó. Esse é o vetor força. Certo? E ele está sendo aplicado nesse ponto aqui. Ok? Aí eu pergunto, quanto vale o torque em relação ao torque da força F? A gente calcula isso. Tá certo que eu perguntei? Não, né, gente? Não tá certo. Por quê? Porque eu tenho que calcular, eu tenho que falar em relação a qual ponto. Então, eu vou considerar dois pontos. Então, primeiro, eu quero calcular o torque da força F em relação à origem. Em relação à origem, vou fazer esse primeiro cálculo que eu vou fazer. Eu quero calcular em relação a esse cara aqui, ó. Em relação a esse ponto. Okay? Em relação a esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A. E ponto O, né? Vou chamar ponto O. Okay? Então, esse aqui vai ser meu RO. E quero calcular o torque em relação, por exemplo, a esse outro ponto aqui, ó. Vou chamar de ponto A. E quero calcular o torque em relação a esse outro ponto aqui também. Vou chamar de ponto B. RB, esse aqui é o meu RA. Como eu calculo isso aí, gente? Como eu calculo, por exemplo, o torque de F em relação a A? Ou seja, o torque em relação ao ponto O de F. Quanto vai dar isso aqui? Ele vai dar R0 por o vetor de R, F.
O que é isso daqui, então? Tem duas formas de calcular, né? Eu calculo o ângulo entre eles. Não, como eu calculo o ângulo entre eles? Eu pego esse vetor aqui, ó, e translado ele. Pego esse vetor aqui e translado ele aqui, vai ficar assim, ó. Vou pegar esse vetor aqui e transladar, ó, ele vai estar aqui, ó. Esse vetor F, ó. Transladei ele para cá, coloquei os dois da mesma origem, né? Aqui está meu vetor F. Então, o produto vetorial desses dois vetores, aqui está o ângulo entre eles, né? Vai dar quanto? Se esse ângulo for o ângulo θ zero, então isso aqui vai dar módulo de R, zero, módulo de F, ok? Seno de θ zero, em qual direção? Na direção saindo do plano, ó, porque olha só, ó, deixa eu ver se está certo mesmo. Não, na direção entrando no plano. Então, a direção, se eu vou jogar, se falar que K está saindo do plano. Então, K está saindo do plano. Então, portanto, isso daqui vai dar menos K. Está entrando no plano. Por quê? Porque ele está tentando fazer a partícula girar no sentido horário. E girar no sentido horário, se eu estou falando que o K é positivo para lá, então está girando nesse sentido aqui. Vai tentar fazer a partícula girar nesse sentido. Ou seja, então em relação a esse ponto, essa partícula é uma partícula, ou seja, esse torque vai fazer o objeto girar para lá. E em relação a esse ponto aqui, ó, para onde vai ser? Então, isso daqui eu tenho duas formas de fazer, né? Isso daqui eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pensar aqui, se eu prolongar aqui, ó. Vou prolongar aqui, ó. Esse aqui é o ângulo θ zero. Então, ó, quem que é esse cara aqui? Quem que é esse pedacinho aqui, ó? Esse R seno de θ é exatamente a componente vertical dessa força. Então, eu posso pensar assim, ó. É a componente, ó, vertical dessa força aqui, ó. Então, é esse cara aqui, ó. Esse daqui é o meu F perpendicular. Perpendicular o quê? A essa reta aqui, ó. Então, esse cara eu posso escrever assim, como sendo R módulo de R0 vezes o F perpendicular. E pode ser isso, né? Pode ser isso daqui, então, né? Então, quem vai dar? Vai dar esse tamanho aqui vezes isso. Ou então eu poderia fazer assim, né? Poderia agora, em vez de projetar a força na direção perpendicular, eu projeto esse cara aqui, ó. Eu projeto esse vetor aqui na perpendicular. Então fica assim, ó. Vou pegar e traçar essa linha aqui, a linha onde está atuando a força, ó. Eu pego e traço uma reta, ó. Traço essa reta aqui, ó. Vou traçando essa reta aqui, traço. Ok? E aí, opa, peraí. Traço essa reta aqui. Deixa eu fazer assim, entendeu? Melhor. Pronto, traça essa reta. E aí, portanto, qual vai ser o braço de alavanca? O braço de alavanca vai ser essa distância daqui até aqui, ó. Vai ser essa distância aqui, ó. Que é quem, ó? Que é esse vetor aqui, ó. R seno, ó. É a mesma coisa que pegar esse cara e projetar aqui, ó. Mesma coisa, ó. Então, o R seno, esse tamanho é igual a esse, então o R seno. Então, esse daqui é o braço de alavanca, ó. Ó o braço de alavanca aqui, aqui é 90 graus, ó. 90 graus aqui, ó. Então, é essa distância aqui, ó. Então, esse daqui é o meu braço de alavanca. Então, meu R braço de alavanca. Eu vou chamar assim, RB, braço de alavanca. Que é a mesma coisa aqui, colocar o módulo de F vezes o braço de alavanca. Então, R do braço de alavanca. Isso aqui na direção menos K, né? Na direção menos K, isso aqui. Na direção menos K, isso aqui. Assim. Então, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu projeto a força na direção perpendicular ao vetor R, ou eu projeto a posição em relação à linha perpendicular da força. Em relação à perpendicular da força. Fica assim. Okay? E aí, se eu projetar isso, vai dar o quê? Então, vai dar esse braço aqui, essa distância aqui, que eu vou chamar de braço de alavanca, em vez desse cara. Ou então, também poderia chamar esse daqui do braço de alavanca e pegar a força perpendicular. Tanto faz, qualquer um dos dois. E a gente pode pensar das duas formas isso daí. Isso daí é para calcular o torque, então, portanto, dessa força em relação ao ponto O. Para calcular o torque dessa força aqui em relação ao ponto O, né? Para calcular em relação ao ponto A. Para calcular em relação ao ponto A seria assim, então. Seria o torque em relação a A de F, é quem? Ele vale RA produto vetorial F. Nesse caso aqui, ó, vai dar outro valor. Por quê? Porque se eu for decompor essa força aqui na perpendicular, ó, vai dar essa direção aqui, ó. Vai dar uma projeção bem aqui, ó. Ou seja, então perpendicular a esse, né? Perpendicular a esse cara, vai dar um vetor aqui, ó. Então vai dar esse vetor aqui, nessa direção aqui, ó.
Entende? Então, o torque, mas mesmo assim, ainda o torque tenta fazer girar nesse sentido aqui. Em relação a essa força ainda está dando fazer girar nesse sentido aqui. Agora, em relação a B, olha, observa, ó, ou seja, nesse caso aqui, o torque aqui, ó, está na direção que vai dar o módulo de RA, o módulo de F, vezes o seno entre eles, que eu vou chamar de seno A, vezes está em qual direção? Está tentando fazer girar nessa direção aqui ainda. Então, que é? Essa direção está entrando, né? Então, vale menos K. Agora, olha só se eu for calcular o torque em relação a B. Se eu for calcular o torque em relação a B, vai dar um valor negativo. Por quê? Porque esse caso aqui está tentando fazer a partícula girar em relação a esse ponto aqui no sentido horário. Então, portanto, é a mesma força, mas como eu estou calculando o torque em relação a esse ponto, vai dar zero. Ou vai dar positivo, né? Vai dar mais K, em vez de ser menos K, como esses dois pontos aqui. Ou seja, então, se eu calcular o torque em relação a qualquer ponto para cá dessa reta, nós vamos ter uma reta que divide o plano ao meio. Então, tem um semiplano para baixo e tem um semiplano para cima. Se eu calcular o torque em relação a qualquer ponto nessa região, vai tentar, para essa região aqui, então essa força equivale a tentar girar no sentido horário. Então, portanto, para mim, a configuração vai dar menos K. E se eu tentar fazer agora aqui, calcular o torque em relação a qualquer ponto acima dessa reta aqui, aí vai dar sempre um torque tentando fazer girar no sentido anti-horário. E aí, portanto, vai ser mais K. Okay? E se eu calcular o torque em relação a um ponto em cima dessa reta aqui, vai dar quanto, gente? O que vocês acham? Ou seja, na linha de atuação da força. Eu estou tentando calcular o torque num ponto que está em cima da linha de atuação da força. Essa é a linha de atuação da força. Eu estou tentando calcular um torque nesse ponto aqui. Quanto vai dar o torque em relação a esse ponto? Lembrando, né, que o torque é tentar fazer a partícula girar. Ele vai tentar fazer a partícula girar aí? Tá negativa, não tá? Não, vai ser negativo se for para baixo dessa daqui. Então, para baixo é negativo, para cima é positivo. E em cima é quanto? No sentido contrário, então. Em cima, vocês acham que vai ser quanto? Vai ser positivo, negativo ou nulo? Aqui em cima. Em cima da reta. Negativo. Não, em cima da reta é nulo. Por quê? Qual o braço de alavanca? Essa força tem uma partícula, assim, em relação a esse ponto aqui, ó, essa força não vai tentar fazer uma partícula aqui girar. Ela vai tentar fazer uma partícula transladar, ela não vai tentar fazer girar. E, portanto, como não em relação a um observador nesse ponto aqui, ó, essa força não está fazendo ninguém girar, está fazendo só transladar. Então, portanto, o torque é nulo. Para um observador nesse ponto aqui, ó, essa força está tentando fazer o objeto girar nesse sentido. Portanto, o torque vai ser o quê? Vai ser menos K. Agora, vai estar na direção menos K. Agora, por um observador no sentido menos K, né? Por um observador no sentido de direção. Agora, por um observador nessa região aqui, ó, essa força vai tentar fazer uma partícula, para o observador aqui, ó, vai tentar fazer uma partícula aqui girar nesse sentido. Então, como está tentando girar nesse sentido, o torque vai ser na direção mais K. Direção e sentido. Ok? Então, esse é o conceito que a gente tem aqui. Então, essa é a linha de atuação. Esse aqui é o braço de alavanca em relação a isso. Qual o braço de alavanca desse ponto aqui em relação a essa força? Eu pego a linha de atuação da força e traço uma perpendicular, ó. Traça a perpendicular aqui, ó. A perpendicular vai estar aqui, ó. Aqui é a perpendicular, ó. Essa é a perpendicular. Então, esse é o braço de alavanca. Aqui, ó. Essa é a perpendicular aqui, ó. Então, esse é o tamanho do braço de alavanca. Em relação a esse ponto, qual vai ser o braço de alavanca? Olha, essa é a linha de atuação da força. Então, aqui, ó. Esse daqui vai ser o meu braço de alavanca, essa distância aqui, ó. Ou seja, quanto maior o braço de alavanca, maior vai ser o torque. Nesse caso aqui, qual é o braço de alavanca? A distância do ponto à reta. Ué, o ponto está em cima da reta, então a distância é nula. Então, portanto, o braço de alavanca é zero. Se o braço de alavanca é zero, o torque é zero. Então, é isso daqui. Ficou claro aí, gente, esse conceito de torque para vocês? Ou seja, quanto maior o braço de alavanca aqui, ó, maior vai ser o torque. Professor, eu compreendi
a ideia principal, só que eu não entendi essa última parte que você estava falando sobre esse ponto aí para análise na parte esquerda. Qual braço de alavanca aqui em cima? É isso aqui que você está perguntando? É esse aí sim. Qual braço de alavanca desse ponto em relação a essa reta? Ou seja, a distância da reta ao ponto. Qual a distância da reta ao ponto nesse caso aqui? É a distância desse ponto até aquele ponto preto inicial. Não, a distância do ponto à reta. Olha a reta aqui, ó. A reta é tudo isso aqui, ó. Qual a distância do ponto à reta? Ela mesmo? Ué, zero, porque a distância é nula, porque pois... pertence. Então é isso, o braço de alavanca é zero. Nesse caso aqui. Entendi. Acho que eu entendi agora. Tá em cima, você não tem braço de alavanca, não faz girar. Entendeu? Então, em cima da linha de atuação da força, a gente não tem torque. Entendi, professor, entendi. É isso que está acontecendo aqui. Ok? Agora, eu vou tentar fazer, então, assim, o que a gente vai tentar fazer aqui agora, né? Vamos tentar fazer algum, por exemplo, não, deixa por enquanto só falando esse conceito de torque, né? Ou seja, então, como a gente calcula torque? É sempre esse produto vetorial aqui. E depende do ponto onde eu estou considerando, ok? Isso é a técnica que a gente está aplicando torque. Está calculando torque. Beleza? E aí, como a gente define, como nós definimos momento angular? Define assim. Então, ó, segunda lei de Newton para a translação, segunda lei de Newton para a rotação, e esse é o conceito de torque resultante. E o conceito de torque de uma dada partícula, de uma dada força, quer dizer, em relação ao ponto. Bem, o que nós vamos fazer nas nossas próximas semanas? É ficar tentando adquirir familiaridade com isso, com essa teoria aqui, tentar entender um pouco mais disso para sistema de partículas, para corpos, ok? Que a gente começa assim, com a mesma visão que nós tínhamos lá, faz a segunda lei de Newton para a rotação por caso de translação, ou por caso de uma partícula, aí depois faz... E olha só que interessante, né? Esse caso eu posso escrever assim, esse cara aqui, ó. Imagina só que eu tenho que a partícula ela está se movimentando com uma dada velocidade. Então, meu momento angular vale isso daqui. Meu momento angular está valendo aqui, R vetor P. Mas quem que é P? P está valendo mv. Mas imagina só agora que esse V é uma velocidade tangencial. Se é uma velocidade tangencial, então ela vale quanto? Ômega vetor quem? Ômega vetor o quê? Vetor R. Então fica assim. E aí, portanto, eu posso escrever da seguinte forma, né? Eu posso escrever isso daqui assim, ó. Esse cara vira o quê? Se eu colocar, se o sistema está só girando em torno do dado eixo fixo. Então, se ele está girando em torno do eixo Y, só está em velocidade tangencial, então esse cara fica assim. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, e jogar aqui. Ó. Então, ó, velocidade tangencial, e eu estou substituindo aqui. Aí fica o quê? Fica assim, então, R, M, né? Na realidade, M, R, produto vetorial, ômega R. Ômega vetor R. Isso daqui vai dar o quê? Isso daqui fica o seguinte, fica valendo o quê? Fica valendo M, eu posso escrever da seguinte forma, produto triplo misto, né? Ou produto triplo vetorial. Esse, né, ômega, R escalar R, menos R, ômega escalar R. Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Eu já fiz essa conta aqui na aula passada, vou fazer de novo isso daqui. Isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui fica assim, ó. Fica M ômega R ao quadrado, e aqui, portanto, fica assim agora, ó. Esse aqui fica um ômega versor, porque ele fica só unitário. Esse daqui é o modo de R ao quadrado, então isso daqui vai dar, tá aqui já, tá? Deixa eu fazer passo a passo, né? Senão vai pular muitas etapas, pode ser que o aluno não entenda. Então fica assim, ó, ômega R ao quadrado, que é esse cara aqui, menos, quem que é esse cara aqui? R versor R. Esse aqui é ômega vezes R, mas é versor R, e aí põe ao quadrado aqui. Fica assim. E, portanto, isso daqui eu posso deixar da seguinte forma. Isso daqui a gente pode deixar da seguinte forma, isso daqui, né? Posso escrever isso aqui como sendo... E esse cara aqui, ó, esse ômega vetor, eu vou colocar como sendo ômega versor R, ou versor ômega. Então, isso aqui eu vou escrever assim, M
M ômega vezes deixa eu ver aqui como eu vou fazer isso aqui. Ômega versor. Oh, desculpa. Vamos correr para facilitar isso aqui. Vou fazer diferente isso daqui, né? Vou fazer diferente isso aqui, ó. Eu vou considerar o seguinte caso aqui para facilitar a conta, para ficar mais fácil o entendimento. Vou fazer assim. Isso aqui está certo, mas eu vou fazer da seguinte forma. A partícula está aqui, ó, o movimento da partícula está aqui, ó, tá aqui em cima disso aqui, e o ômega está aqui em cima. Ó. Então, o ômega está aqui, ó, esse é o ômega, o vetor ômega. Esse aqui é o vetor ômega. Ok. E esse daqui é o vetor R, ó. Então, ômega para o vetorial R, isso aqui não me dá quanto? Isso aqui me dá, ó, ômega vetor R, vai me dar a velocidade tangencial aqui, ó. Vai dar essa velocidade tangencial aqui, ó. Velocidade tangencial aqui. Ok? Então, isso aqui vai dar a velocidade tangencial. Isso aqui vale a velocidade tangencial. E o modo dessa velocidade tangencial está valendo quanto? Está valendo ômega R. E aí, agora eu quero fazer essa velocidade tangencial. Então, R vezes a velocidade tangencial. Isso aqui vai me dar quanto? Esse R vezes a velocidade tangencial. Olha, vamos ver, né? Ó. Então, fica assim. Ó, aqui está a velocidade tangencial. Ó. Então, produto vetorial. A velocidade tangencial aqui. Produto R vetorial. R produto vetorial, velocidade tangencial, vai dar na direção de ômega. Então, significa na direção de ômega. Então, fica nessa direção aqui de ômega, vezes quem? Vezes o módulo desses dois vetores. O que é o módulo desses dois vetores? R, vezes o módulo desse que é ômega R. Então esse produto aqui, ó, que é isso aqui, ó, R, produto vetorial, velocidade tangencial, isso me dá R ao quadrado, vetor ômega. Fica dessa forma. Então, essa expressão aqui vale R ao quadrado, ômega. Ah, esqueci a massa em algum lugar aqui. A massa tem aqui, a massa está aqui. Então, fica valendo isso daqui. Mas o que é a massa vezes o raio ao quadrado? A massa vezes o raio ao quadrado, isso aqui é momento de inércia. O momento de inércia dessa partícula em relação a esse eixo aqui. Então, isso aqui é momento de inércia vezes quem? Vezes a velocidade angular. Então, fica valendo isso. Então, meu momento de inércia, meu momento angular vale o momento de inércia vezes a minha velocidade angular. E olha só, meu momento linear vale quanto? Vale a massa vezes a minha velocidade. E aí, quanto fica a segunda lei? A segunda lei de Newton para translação fica assim, ó, derivada do meu momento linear é igual a quem? É igual a força resultante. A segunda lei de Newton para rotação fica, a derivada do meu momento angular é igual ao torque resultante. E quem que é o meu momento angular? Meu momento angular é o momento de inércia vezes a velocidade angular. E quem que é o meu momento linear? É a massa vezes a velocidade linear. Então, olha só, então é muito semelhante. Olha só, aí, ó, então, quem fica a energia cinética de rotação? Energia cinética de rotação, ela vira o quê? Fica I ômega ao quadrado sobre 2. Quem vira a energia cinética de translação? A de translação, isso em relação ao centro de massa. Considerando. Fica massa vezes uma partícula, né? Vezes V quadrado sobre 2. Então, olha só, a analogia é tudo igual, gente. Esse cara aqui é a força. Ou seja, então, o que é a força resultante? O resultante é a somatória das forças. E é o torque resultante? O torque resultante é a somatória dos torques. Onde o torque I não mais que RI, o vetorial FI. Okay? Então fica dessa forma. Então, olha só o deparo. Ó. Momento linear, isso aqui, segunda lei de Newton. Momento angular, segunda lei de Newton. Massa vai no lugar de, quando sai de translação para rotação, a massa vai, ou seja, o momento de inércia vai no lugar da massa. Velocidade angular vai no lugar da velocidade. Torque vai no lugar de força. Momento de inércia vai no lugar de massa. Velocidade angular vai no lugar de velocidade. Tudo mesma coisa, não mudou nada, né? Fica tudo igual.
Então, mas só que o que muda agora é que esse objeto aqui, que é o meu momento de inércia, ele não depende só da massa, ele depende da massa e da geometria do problema. Então, depende como assim, professor, da geometria? Depende de como a massa está distribuída no meu espaço. Okay? Então, esse é o meu depara. Isso daqui é o que fecha toda a nossa teoria. Toda a parte da mecânica clássica, ela fecha nisso. Por quê? Porque um objeto maciço, isso daqui eu estou falando para partícula, né, nós fizemos, né? Mas imagine só um objeto maciço. Por um objeto maciço, eu tenho a seguinte questão, eu tenho que a massa, que o movimento que um corpo pode fazer é o seguinte, ele tem 6 graus de liberdade. Ele tem 3 graus de liberdade de translação. Então, imagina só, pega um celular. Um celular, ele tem 3 graus de liberdade que ele pode transladar, então ele pode ir para a esquerda, ele pode ir para a esquerda ou direita, ou seja, para um lado para o outro, para frente ou para trás, para cima ou para baixo. Isso é um movimento que um celular pode fazer. Mas ele não faz só esses movimentos. Um celular pode fazer o seguinte, pode girar em torno de um eixo, ele pode girar, sei lá, por exemplo, em torno... Deixa eu pegar e desenhar aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui como fosse um celular, fosse um cubo, né? Vou desenhar só para vocês verem, né? Deixa eu fazer um desenho aqui rapidinho, ó. Então, o que pode acontecer? Então, um celular, ele vai ter 3 graus de liberdade de translação, então ele pode ir para a direita ou para a esquerda. É isso que ele pode fazer, ele pode ir para a direita ou para a esquerda, né? Pode ir para cima ou para baixo, então ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Translação. Então, translação, eu tenho assim, ó. Então, um corpo igual esse daqui, ele tem 6 graus de liberdade. 6 graus de liberdade. 3 de translação. E 3 de rotação. Como assim, professor? 3 de rotação? De translação, ele pode ir para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, para frente ou para trás. Para frente ou para trás. Ok? Agora, para um corpo, ele pode girar em torno desse eixo aqui, ó. Pode girar em torno desse eixo aqui. Pode girar. Ele pode girar em torno desse eixo aqui, ó. Ele pode girar em torno desse eixo, ó. Pode girar em torno desse eixo aqui. E também pode girar em torno desse eixo aqui, ó. Então, eu posso girar o corpo assim, posso girar assim, ou posso girar em torno desse. Então, ele tem 3 graus de liberdade de rotação. E aí, portanto, cada um dessas 3 formas de girar são movimentos distintos. Ok? Então, portanto, uma partícula tem 3 graus de liberdade, só 3 translações. Isso aqui é uma partícula. Por quê? Porque ela não tem dimensão. Então, portanto, ela só pode transladar. E é, portanto, só segundo a lei de Newton é suficiente. Agora, para um corpo, eu vou ter 3 graus de liberdade de translação e eu vou ter mais 3 de rotação. Então, a análise de um corpo, de um objeto igual esse aqui, eu tenho que analisar, por exemplo, eu vou analisar a Terra. Eu tenho que analisar como a Terra gira em torno do Sol e como a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Ok? Seu próprio eixo de rotação. Então, eu tenho quantos graus de liberdade? 3 graus de liberdade da Terra, que a Terra está girando em torno do Sol. Então, isso daí é a translação da Terra. E também tenho a rotação da Terra em torno dela mesma. Então, quanto ela está girando. Portanto, total, são 6 graus de liberdade que a Terra tem de movimento. Isso aí é o que acontece no corpo em geral. E aqui, nós fizemos isso daqui, ó, apesar dessa demonstração que eu fiz, eu procurei fazer essa demonstração aqui para uma partícula, né? E aí cheguei nisso aqui com uma partícula. E aí, numa partícula ficou o seguinte, olha, uma partícula, não só uma partícula, né? Mas a gente vai mostrar que isso daqui é válido. No caso geral, é sempre válido isso daqui, mas aí, esse momento de inércia vira um tensor. Mas eu não vou estar falando isso aqui, nesse caso, eu vou estar considerando sempre
girando em torno do eixo fixo. Se esse eixo que ele está girando estiver em movimento, aí é o movimento mais geral do corpo. E aí a dinâmica fica diferente. E eu estou considerando um corpo rígido. Quando eu estou calculando o momento de inércia aqui, eu considerei todo o meu corpo rígido. Então, foi isso que eu considerei. E aí, olha só como fica. Ó. Então, momento de inércia está para a massa. A velocidade angular está para a velocidade normal. Ok? Meu momento angular está para meu momento linear. O meu torque está para a minha força. E o restante é igual, né? Energia cinética é a mesma coisa, né? Então, essa energia cinética de rotação está para a energia cinética de translação. Olha só que mudou, ó. Momento de inércia, ó, massa. Então, ficou velocidade angular, velocidade. Então, todos os procedimentos, as técnicas que nós trabalhamos, continua válida. Aí, imagina só, por exemplo, ó, que eu tenho a força resultante, imagina só, que a força resultante, o torque resultante na direção, por exemplo, na direção U, ele vale zero. Se o torque resultante nessa direção vale zero, o momento angular na direção U é o quê? Ele é, na direção 1, o momento angular na direção 1, ele é o quê? Conservado. Constante. Conservado. Conservado. Professor, mas a gente tem um análogo disso? Esse é a conservação de momento angular. Tem um exemplo análogo? Tem. Ó, se a força resultante numa dada direção U vale zero, então o meu momento angular, meu momento linear naquela direção, o que é? Ele é conservado. Foi isso que nós fizemos quando nós estávamos analisando o quê? Translação, colisão. Ele é conservado. O que é isso? Ele é constante. Aí, por exemplo, quando duas partículas se colidem, então o que eu vou ter? Eu vou ter essa conservação do meu momento linear. Ou seja, que a força externa vai ser tudo nula. Então, ele se conserva em todas as direções. Então, ou seja, isso dá mais ou menos uma ideia do meu problema. Bem, não é só isso, a gente vai ter que fazer bastante exercício, adquirir mais familiaridade sobre isso, né? Sobre esse conceito de torque, porque o torque, pode ver, porque o torque, conforme for o ponto onde eu considero o torque, ó, o torque pode ser nulo, negativo ou positivo. Então, se eu considerar um ponto aqui, ele é positivo, negativo, né? Se eu considero um ponto aqui, ele é positivo em relação a esse cara aqui, e se eu considerar nessa linha de aplicação da força, ele é nulo. Então, esse conceito de torque, para a gente aprender a manipular isso, acaba tendo que praticar exercício, para adquirir uma familiaridade. Mas observa, gente, todos esses conceitos, olha só como foram, ó, muito semelhantes, né? E aí, a ideia aqui é como calcula o momento de inércia em relação ao eixo fixo. Então, nós estamos sempre considerando rotação aqui, ó, este caso aqui, estamos sempre considerando o momento de inércia assim, por quê? Porque está em relação ao eixo fixo. Professor, e se não fosse em relação ao eixo fixo? Aí ele seria um tensor. Eu vou só explicar. Ele seria um tensor, seria um objeto assim, em 3 dimensões. Ó. Seria assim, um ixx, um ixy, um ixz, um yx, é a mesma coisa, né? Um yy, YZ. Ou seja, o momento de inércia para um objeto em movimento geral, eu tenho que analisar analisar um objeto de 6 dimensões. Por que 6 dimensões? Porque esse cara é igual a esse. Onde meu I é XY, por exemplo, vamos fechar XY, vai XY, ele vale a integral de XY dn. E se for, por exemplo, XZ, mesma coisa. Esse aqui é um X também. Não vem ao caso, a gente não aborda nesse curso isso daqui, tá bom? E por aí vai. E se for o XX, né? Eu quero considerar a distância em relação ao eixo X, né? Se for o XX, aí já é... Nesse caso aí, a gente vai considerar em relação, ou seja, a distância do eixo X. Então, seria mais ou menos assim, né? E é R ao quadrado menos módulo de R ao quadrado. Assim.
E assim, e eu não vou ficar explicando isso aqui para vocês por que é assim. Eu queria falar o seguinte, ó, que o momento de inércia tem um problema um pouco mais com mais grau de liberdade, onde a rotação não está acontecendo em torno do eixo fixo, o objeto é assim. Então, fica um pouco mais complexo. Mas, o que a gente quer abordar aqui agora é o caso onde eu estou considerando esse eixo fixo. Quando esse eixo de rotação da partícula é fixo, okay, ele não está mudando a direção dele, nem, assim, não muda assim a direção que ele está fazendo, ou seja, esse cara aqui assim, ele permanece constante, eu tenho essa dinâmica aqui. Ok? Então é isso, né, que eu tenho para dizer para vocês. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso estar dizendo aqui. A gente já tem que fazer bastante exercício sobre isso. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina só que eu tenho aqui um objeto, ó, eu tenho um objeto aqui, que eu tenho meu Não, eu acho que não vai ficar didático eu explicar o peão agora, que eu acho que a gente não fez nenhum exercício de torque, nada disso, talvez a pessoa não consiga acompanhar. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos tentar fazer alguns exemplos de torque, como a gente calcula torque, como a gente calcula momento de inércia, já fiz um pouco, já vou fazer mais alguns deles, de momento de inércia, de acordo com a lógica do livro, e a gente pega para fazer exemplos. Bem, nossa prova é daqui nossa prova é sem ser essa semana, sem ser essa segunda-feira, agora a outra. Então, até onde eu vou considerar com vocês para a gente estar fazendo uma prova? Isso aqui. Na nossa prova, eu vou considerar até colisões. Até aqui, ó. Essa parte aqui de colisões, essa parte de rotação, eu não vou estar considerando a nossa prova. Eu acho que ficou muito atropelado. Isso aqui eu teria que estar fazendo em mais tempo, né, para o pessoal conseguir, assim, realmente estar fazendo isso. Como ficou muito atropelado, eu vou deixar essa parte aqui, eu não vou estar cobrando na prova. Então, eu vou cobrar até aqui. E aí, mais eu vou aproveitar hoje e semana que vem para estar fazendo exercícios dessa parte e também de rotação. Então, na nossa prova, a gente vai até o capítulo de colisões, que é o capítulo, deixa eu ver aqui pelo Hadley, é o capítulo... Então vai até o 9, professor. Deixa eu ver aqui. Isso, até o 9. Então, o capítulo 9 vai na nossa prova. Ok? Então, vamos considerar a nossa prova até o capítulo 9. E aí, o capítulo 10 e 11, eu vou fazer exercícios, ok? Mas eu não vou estar cobrando a prova, porque eu acho que vai ficar muito em cima, e aí vai ficar meio desleal fazer isso com os alunos, né? Cobrar uma coisa tão em cima, assim, é mais no final do semestre. Então, vamos lá, vamos fazer exercícios, então. Vamos fazer exercícios para a gente só estar vendo, assim, como que funciona isso daqui, né? Vamos lá, então. Deixa eu ver, página 270, deixa eu ver. Bom, peguei e falei sobre a questão de rotação, né? Aqui, olha o deparo, ó, quando é um movimento linear, quando é um movimento angular, já falei isso aqui, né? O sorvetão, o Torricelli, então tudo daqui acaba sendo semelhante, né? Aí aqui a gente está calculando o momento de inércia, né? Ele começa a falar um pouquinho sobre o momento. Olha só os exercícios como fica, ó. Por exemplo, um exemplo 10.4, ó. Você está operando um rotor, o brinquedo de o brinquedo de um parque de diversões com um cilindro giratório, que foi discutido no exemplo 6.8. Tá bom. Percebe que um ocupante está ficando tonto e reduz a velocidade angular do cilindro de 3,4 radiano para 2 por segundo, né? Para 2 radiano por segundo.
em 20 revoluções com... Percebe-se que o ocupante está ficando tonto e reduz a velocidade angular do cilindro de 3,4 radiano por segundo para 2 radiano por segundo em 20 revoluções, com a aceleração angular constante. Pergunta: qual é a aceleração angular? E aí, gente, olha só. Eu dei a velocidade inicial, dei a velocidade final e dei o tempo que levou. Ou seja, quanto tempo levou aqui, ó? Levou isso aqui, levou 20 voltas. E, portanto, eu quero achar o quê? Eu quero achar a aceleração, só que a aceleração constante. Dá para usar o sorvetão, professor? Como? Dá para usar o sorvetão? Eu prefiro usar aqui nesse caso Torricelli, né? Fica mais fácil, né? Não fica mais fácil usar o Torricelli aqui? Olha só. Por que Torricelli? Ó, vamos ver por que Torricelli, olha só. Por que Torricelli? Ó? Ele falou o seguinte, ó. Imagina só se eu tenho o seguinte caso. Ó. O cara dá a velocidade inicial, ele dá a velocidade final e dá o deslocamento ΔX e perde a aceleração. O que é mais fácil utilizar? Não é Torricelli direto? Então ele falou isso, ó, ele deu a velocidade inicial, ele deu a velocidade final e deu o deslocamento. Que foi quanto? Quanto que deu? Deu 20 voltas. Então, 20 revoluções. 20 revoluções. E ele quer saber a aceleração angular. Esse cara aqui está valendo quanto? Esse aqui vale 3,4 radiano por segundo. Esse daqui está valendo 2 rádio por segundo. E esse daqui deu 20 voltas. 20 voltas vale quanto? Vale 20 vezes em radiano vezes 2π. Ele quer saber alfa. Então, como fica alfa? Então, fica assim, ó. Ômega ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado. Como está desacelerando, então é negativo, né? Então, com certeza que é negativo nesse caso. Mais 2 delta teta, né? Delta teta vezes alfa. Pronto, ó. Usei Torricelli direto. Então, a alfa vale quanto? Vale V final menos V inicial ao quadrado sobre 2 delta teta. Pronto, essa é a resposta do exercício. Então tá aqui, ó. Velocidade final, 2 ao quadrado, menos inicial, 3,4 ao quadrado, dividido por quanto? Por 2 vezes o delta, 20 revoluções. Então, 20 revoluções, 2π. Pronto, tá aí a resposta disso. Essa é a resposta em quê? Em radiano por segundo ao quadrado. Pronto, acabou. Foi muito tranquilo fazer isso, né, gente? É muito depara, né? Assim, é igual, um igual ao outro. Vamos ver como que o Halliday faz. Eu não sei lá como o Halliday faz, ó. O Halliday faz um rolo aqui, ele vai tentar demonstrar Torricelli, né? Vai tentar fazer o Torricelli, demonstrar Torricelli. Aí pega e fala assim, como que é Torricelli? Aí acha então, a expressão V ao quadrado, tá aqui a expressão, né? Aí isola o tempo e substitui na velocidade. Aí vai chegar na expressão de Torricelli. Pronto, vai chegar na mesma conta de novo. Ó, tá vendo? 2 ao quadrado menos 3 ao quadrado dividido por 2 vezes 20 vezes 2π, que é esse resultado aqui. Pronto, chegou nessa expressão. Acabou. Agora ele quer saber o seguinte, olha, em quanto tempo ocorre a redução da velocidade? Olha, se você achou a aceleração, aí é fácil determinar o tempo, né? Aí vai ser assim, ó, ômega é igual a ômega zero mais alfa t. Então, esse tempo vai ser quanto? Esse tempo vai ser o quê? Ômega menos ômega zero dividido por alfa. Pronto, tá aqui a resposta, ó. Tudo igual, gente. É tudo igual, agora muda. Então, isso daqui vai ser quanto? Isso daqui vai ser o ômega, a gente já calculou, esse ômega vai dar quanto? Tem que fazer essa conta, ó. Essa conta é a mesma que essa, olha aqui, ó. Observa, ó. Pô, é a mesma que essa conta aqui, ó. Então, vai dar menos 0,0301. Então, menos 0,0301 rad por segundo ao quadrado. Vai dar essa conta aqui. E esse aqui vai dar quanto? Esse aqui vai me dar, então, T está valendo quanto? Vale. Final, vale 2, é inicial, 3,4, dividido por menos 0,0301. Ele vai dar em segundos. Aí ele já fez essa conta, ó. É exatamente o que a gente escreveu aqui, ó, vai dar 46,5 segundos. Então, 46,5 segundos. Pronto, essa é a resposta do exercício.
Professor, nossa, o negócio é tão assim, depara, assim, é de um para o outro, sai de imediatamente. Se eu aprendi translação agora, então essa parte sai automático. É verdade, sai automático. É igualzinho. Igualzinho. Não muda nada. Ok? Então como eu falava, só, quem conseguiu ir bem, quem aprendeu a parte de translação, em rotação sai facinho. Então, é até uma coisa que ajuda, né? Normalmente, quando eu coloco essa parte de translação na prova, ajuda os estudantes, não atrapalha, na realidade, né? O pessoal consegue ir melhor nessa parte de rotação, devido a essa questão dos depara, que os exercícios são até mais tranquilos, né? Eles conseguem até melhor na prova, devido ao capítulo 10 e 11, do que o anterior, né? Porque aí está aprendendo ainda os conceitos. Mas se o pessoal quiser colocar, eu coloco na prova também o capítulo 10 e 11 sem problema algum. Não tem nenhum problema. Vamos lá, vou fazer outro exemplo. Gente, é muito direto isso daqui, né? Eu não sei se... deixa eu perguntar, vocês entenderam o exercício, a resolução? Alô? Foi de boa, professor. Entendi sim. Vocês viram que assim, é muito parecido, né? Só que agora, em vez de o cara pensar que está acontecendo uma translação, o cara está acontecendo uma rotação. Mas não mudou nada. Vamos fazer outro exercício aqui. Ó. Vamos lá, ver outro, ó, só para vocês verem. Relacionando a variável linear com a angular. Ó. Agora eu quero relacionar. Está aqui, ó, conceito de ângulo. Ó. Então fica assim, ó. A velocidade tangencial é igual a velocidade angular vezes o raio. Está aqui, ó. Agora ele vai colocar, ó, aí tem a mesma relação. Vamos fazer alguns exemplos. Olha, a mesma coisa para a velocidade, vamos fazer exemplos. Olha o exemplo aqui. Vamos lá, fazer esse exemplo aqui. Só para vocês verem como que funciona, né? Essa parte de rotação, assim, principalmente essa parte de cinemática, não é difícil, sabe? Assim, gente, o cara aprendeu a parte inicial, assim, e aprendeu a fazer conta, né? Essa parte de manipular os vetores, né? Produto escalar, produto vetorial. Isso sai assim, de maneira mais direta, né? Vai complicar só um pouquinho quando o cara vai considerar um corpo, agora com um movimento de rotação arbitrário, mas é muito pouco, é só entender esse conceito de tensores e isso sai também rapidinho. Então, vamos lá então considerar isso aqui. Olha só, apesar do extremo cuidado que os engenheiros tomam ao projetar uma montanha-russa, uns poucos infelizes, entre milhões de pessoas que todo ano andam de montanha-russa, são acometidos de um mal conhecido como dor de cabeça de montanha-russa. Eu sou um desses. Né? Entre os sintomas que podem levar vários dias para aparecer, estão vertigem e dores de cabeça. Não, o meu aparece na mesma hora. Ambas suficientemente severas para exigir tratamento médico. Bem, o último parque que eu fui, eu fui lá no México, né? Isso daí foi lá na cidade do México, era chamado de Six Flags, o nome do parque, 6 bandeiras, né? E o parque era o seguinte, não sei se vocês já viram, né? Assim, essa montanha-russa era muito louca, né? Vocês já viram aquela roda gigante? Tem uma roda gigante que você vai dentro de uma jaula, né? Assim, e você vai, à medida que você vai andando, você pode ir girando também aqui, ó. Vocês já viram essas rodas gigantes que tem esses parques de diversões? Você vai lá e trava um ferro assim, faz ela girar e você gira junto com a roda. Vocês já viram isso? Alguém já viu isso aí? Eu já vi, já, professor. Deve dar uma vertigem da porra. Então, a montanha-russa que eu fui lá, que eu fiquei passando mal, que era chamada assim eu não sei se que tem várias montanhas-russas. Tem a montanha-russa do Superman, tem a montanha-russa da Mulher Maravilha, tem a montanha-russa do Batman, do Aquaman. Eu acho que era a montanha-russa a montanha-russa do Superman foi muito foda. A montanha-russa do Superman é uma das mais, assim... Quando é uma montanha-russa que vai assim, você vai subindo. Quando você chega na metade da altura, falando sério, na metade da altura, você consegue ver todos os prédios da cidade do México por cima. Quando você está na metade dela. Quando você está na metade da montanha-russa, você olha assim ao redor, você vê todos os prédios aqui, ó. Todos os prédios da cidade aqui, ó. Quando você está na metade dela. Gente, ela é muito louca. Esse é o Superman. O Aquaman não é assim. O Aquaman foi que eu passei mais mal. É o seguinte, eles pegaram essa jaula aqui e colocaram dentro de um carrinho,
coloca dentro de um carrinho e coloca essa jaula aqui. Então, você vai andando na montanha-russa, e tem hora que você vai na montanha-russa, você não está em pé, você está de ponta cabeça. Então, assim, tem hora que você fica de lado, tem hora que você... Então, à medida que você vai girando na montanha-russa, você fica... Tem hora de ponta-cabeça, tem hora que você fica sentado. O menor dos casos acontece quando você está sentado. Sabe? Assim, na maior parte do tempo você está girando, está indo na montanha de ponta-cabeça. Então, você está caindo de costas, está caindo... Nossa, é muito ruim, velho. O negócio passa muito mal depois. Assim, minha filha adorou, né? Mas foi muito punk isso daqui. Eu, particularmente, sou uma das... Aí eu consegui, assim, 3 montanhas-russas. E depois eu não consegui mais. Eu fiquei passando mal o resto do dia, assim. Por causa dessas montanhas-russas, minha filha foi em várias. E a pessoa ficava observando. Foi assim, né? Isso é chamado Six Flags. É muito legal, chama assim. Six Flags. Então é o nome do parque, né? 6 bandeiras. Né? Ele é uma franquia já mundial, né? Ela tem em vários países do mundo e são assim, os parques mais radicais do mundo, né? Esse daqui tem assim, é uma coisa de louco. Né? Esse parque aí. Vamos voltar ao problema do rally, né? Eu quis falar aqui só para descontrair um pouco. Seguinte, né? Esse é o último exercício que eu vou fazer. Entre os sintomas que podem levar vários dias. Beleza, agora só. Vamos investigar a causa provável. Deixa eu ver aqui, ele vai falar aqui. Vamos assim. Ele começa a falar um monte de pergunta aqui para depois levar um texto. Vai demorar muito para fazer esse exercício. Então, não estou um pouco de pressa. Eu vou pular esse exercício aqui. Ele vai calcular provavelmente a aceleração centrípeta, alguma coisa assim. Deixa eu ver o que ele vai calcular aqui. Ó. Ele vai falar. É isso que ele vai fazer. Entendeu? Então, eu vou pular esse exercício aqui. Fazer um que seja um pouquinho menor. Qual o ângulo ΔP o arco deve submeter-se para que A seja 4G? Então, Vamos fazer esse exercício aqui rapidinho, vai, vamos lá, já comecei a ler. Ó, vamos imaginar a causa provável, vamos investigar a causa provável projetando uma montanha-russa de indução, ou seja, que pode ser acelerada por força magnética, mesmo em um trilho horizontal. Para provocar uma emoção inicial, queremos que cada passageiro deixe o ponto de embarque com uma aceleração G, ao longo da pista horizontal. Para aumentar a emoção, queremos também que a primeira parte dos trilhos forme um arco de circunferência, de modo que o passageiro também experimente uma aceleração centrípeta. Quando o passageiro acelera ao longo do arco, o módulo da aceleração centrípeta aumenta de forma assustadora. Verdade, porque a velocidade aumenta, né? A aceleração centrípeta aumenta também quadraticamente. Qual o módulo A da aceleração resultante? Quando o módulo A da aceleração resultante atinge 4G em relação ao ponto P, cadê em relação ao ponto P? Cadê o ponto P? O ponto P está aqui, tá ok. Então, quando o módulo da aceleração atinge 4G em relação... quando o módulo A da aceleração resultante atinge 4G em algum ponto P de ângulo ΔP ao longo do arco, queremos que o passageiro se mova em linha reta ao longo de uma tangente ao arco. Que ângulo ΔP o arco deve submeter-se para que A seja 4G no ponto P? Então, ele vai fazer algumas considerações aqui, né? Ele vai falar o seguinte, olha, ele está considerando que a aceleração é constante, né? Que essa aceleração está constante, vai fazer uma relação entre a aceleração tangencial, tá vendo? Ele vai considerar a velocidade inicial e a velocidade final, aqui ele vai fazer uma consideração, ela está usando tudo o conceito de velocidade inicial, aí vai usar o Torricelli, vai falar que a aceleração tangencial vale a aceleração angular dividido por R, minha velocidade inicial valia 0, depois a final vai ser esse valor aqui. Então, o ângulo ΔP, né, vai ser esse valor aqui, e, portanto, ele vai pegar e substituir. Então, isso daqui, ele calcula com isso daqui, ó, com essa velocidade final aqui que ele vai ter, né, ela vai estar relacionada com o quê? Com esse ângulo ΔP que ele está considerando, né, e a aceleração que ele quer. Okay? Então, isso aqui vai estar relacionado com a minha aceleração tangencial, que eu estou considerando, e vai somar mais a minha centrípeta. Então, essa é a radial, né, a tangencial, mais a centrípeta. Então, o modo da aceleração vai ser a soma dessas duas aqui. Ok?
ok? E aí ele vai fazer essa análise aqui, vai dividir o por ΔT, colocou o ΔT em evidência, dividir por 1, e deixa eu ver o que ele mais ele fez. Aí, então ele está partindo dessa relação aqui, ó, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui, ó. Então aqui ele está considerando a aceleração centrípeta, e esse daqui ele está considerando o sorvetão. Então, olha só, então, ó, ou sorvetão não, Torricelli. Então, de Torricelli, ele tira isso daqui, ó, ele tira aqui, V ao quadrado dividido, V ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser 2 o ângulo vezes a aceleração tangencial. Então, aqui ele utilizou Torricelli. E esse daqui ele está considerando a aceleração centrípeta. Então, a aceleração total vale isso daqui. Ok? E aí, portanto, utilizando o conceito de aceleração centrípeta e aceleração tangencial, ele calcula a aceleração total e relaciona isso com o ângulo. E aí, dividindo, portanto, ele quer que essa aceleração total que ele tenha seja 4G, e, portanto, ele calcula esse valor do ângulo aqui, e aí, substituindo o valor, tá aí o valor de 111 graus. Pronto. Então, o que foi o conceito aqui que ele usou? A aceleração centrípeta, que a gente já sabe, tá aqui, ó, ômega ao quadrado R, e Torricelli, que é esse caso aqui. Então, com isso, ele chega nessa expressão aqui e determina esse ângulo. Então, de novo, vai ser manipulação de aceleração centrípeta e Torricelli. Não mudou mais do que isso. Eu fiz um pouquinho rápido esse exercício, estou com pressa para terminar a aula já agora. E depois, na aula que vem, segunda-feira que vem, então a gente volta fazendo mais exercícios e fazendo mais coisas aqui. Beleza? Deixa eu só fazer a chamada aqui, pessoal.